Olá, bem-vindo a todos a esse tutorial de introdução ao Rhino 3D, Rhinoceros, que é um programa de modelagem 3D, né? Vamos começar aqui abrindo o programa, 2 cliques, e assim que a gente abre o programa, ele tem essa tela de apresentação, onde o Rhino propõe para a gente uma série de templates em que vai determinar, entre outras coisas, a forma como a luz incide sobre os objetos, o tamanho do espaço de trabalho, então, e as unidades, claro, que a gente vai estar usando. Aqui você tem, por exemplo, pequenos objetos em polegadas, ou grandes objetos em centímetros. Então a gente vai escolher aqui, para começar, objetos grandes em milímetros. Okay? Então, dou 2 cliques e está aqui a nossa interface de modelagem do Rhino. Antes da gente começar, eu apresentar para vocês aqui as vistas e as ferramentas, eu queria que vocês configurassem a forma como o mouse interage e navega aqui no programa. Aqui no Mac a gente vem em preferências, no PC acho que em arquivo, em file, eu venho em mouse e o botão do meio do mouse, aquela bolinha que gira, a gente vai usar ela para manipular a vista aqui. Então eu quero que vocês cliquem no botão do meio do mouse e a gente vai manipular a vista. Depois a gente pode fechar e vamos começar a trabalhar aqui. Então a primeira coisa que a gente observa são essas 4 vistas, né, que são como câmeras olhando para o objeto e o ambiente 3D da gente. Okay? Não são 4 vistas diferentes, mas é o mesmo ambiente aqui, a gente olha para o mesmo objeto. Aqui a gente tem a perspectiva, parte de cima, top, quando eu clico aqui, essa aba fica azul, e à direita, certo? Aqui à esquerda a gente tem um painel com várias ferramentas que a gente vai usar nesse tutorial também, como curvas aqui, então a gente vai estar sempre desenhando curvas e linhas, e a partir dessas linhas e curvas a gente vai criar as nossas superfícies. Aqui em cima você tem um menu com todas as ferramentas possíveis do Rhino aqui, ok? E algumas delas foram selecionadas e colocadas aqui nesse painel. À direita a gente tem um painel com os layers, que a gente vai trabalhar em camadas também, e aqui embaixo um painel com os snaps, os magnetismos, que vão ajudar a gente a desenhar linhas e curvas também. Ok? Então vamos começar aqui a desenhar alguma coisa. Proponho para vocês da gente criar uma caixa, um box aqui, um primitivo box, certo? Então com o botão esquerdo do mouse a gente clica, seleciona, ele dá algumas opções aqui, mas a gente vai diretamente desenhar lá na perspectiva. Quando eu clico com o botão esquerdo do mouse, o botão principal, ele cria um primeiro ponto que vai determinar essa caixa aqui, certo? Que é a base, esse quadrado aqui que eu estou criando, que é a base da minha caixa, desse meu cubo. Então eu vou criar aqui uma coisa parecida com um quadrado aqui. Então no segundo ponto a gente determina esse quadrado. Em seguida ele propõe para a gente criar a altura do quadrado aqui. Você está vendo que nas outras vistas ele também está criando o mesmo quadrado. Então essas 4 vistas são na verdade câmeras olhando para o mesmo quadrado ali no centro. Quando eu clico novamente, ele determina essa altura aqui. Então fiquei com uma caixa baixinha aqui e com o botão do meio do mouse, vocês vão vir aqui na perspectiva e quando vocês giram ele, esse botão, essa bolinha do mouse, a gente faz um zoom no objeto aqui. Com o botão da direita do mouse, quando vocês clicam e arrastam esse botão da direita, a gente vai girar o objeto, mas não é o objeto que a gente está girando. A gente está movimentando a câmera em volta desse objeto aqui. Okay? Por enquanto a gente está vendo esse objeto 3D como só as arestas dele, né? Que é o que eles chamam wireframe. A gente não está vendo as faces aqui, ele parece ser uma coisa vazia.
Mas na verdade é uma forma de renderizar esse objeto que a gente pode mudar ela, que a gente vai mudar agora mesmo, aqui nessa aba da perspectiva, que é um botão importante aqui do software. Então, com o botão à direita, a gente clica na perspectiva e ela abre esse menu com várias funções aqui de viewport, dessas vistas, de zoom, sobre esse grid. E lá embaixo, dentre elas, a gente tem as formas como o software, como essa vista, vai renderizar esse objeto. Então, por enquanto, a gente está aqui em wireframe. E eu quero que vocês mudem para shaded. Então, quando clica aqui em shaded, pronto, o nosso objeto está sendo sombreado, renderizado com sombras. Então, além das arestas, a gente consegue perceber aqui as faces dele, né? Então, embaixo, em cima. Se eu clicar novamente com o botão esquerdo do mouse, eu vou selecionar esse objeto, certo? Se a gente mover, clicar e arrastar, ele vai se mover aqui. Okay? Então, quando eu movo ele, está vendo que as outras vistas também estão se mexendo. Ó. Okay? A vista de topo, a vista de frente, certo? Então, observe que a gente está com esse objeto em cima desse chão aqui, né, dessa superfície que representa o plano 0, e aqui nas outras vistas a gente também vê esse objeto aqui, a gente pode mover eles, ok? Tá, então nesse caso aqui da perspectiva eu não consigo mexer ele para cima, eu só consigo mover ele e arrastar ele nesse plano. Então, se eu quiser mexer ele para cima, eu tenho que ir nas outras vistas, ok? Mas para a gente começar a mover corretamente esse objeto, eu proponho para vocês usar uma ferramenta que ele chama de Gumball. Gumball eu vou ligar ele aqui em cima, certo? No PC, a versão para Windows ele está lá embaixo aqui no Mac ele está aqui em cima. Então, eu vou ligar esse Gumball e aí, com o Gumball ligado, quando eu clico no objeto, esse objeto ele vai aparecer essa ferramenta aqui de translação e rotação que ajuda a gente a movimentar esse objeto. Okay? Então a gente pode clicar aqui no eixo. Tá? Essas flechinhas aqui elas representam os eixos do meu ambiente 3D. E eu vou movimentar aqui, por exemplo, no eixo Y. O Y. Tá vendo que ele está aqui? Aparece aqui embaixo uma referência para a gente. E normalmente no software 3D, o verde é o Y, o X é o vermelho e o azul é o Z. Então eu vou mexer aqui no movimentar esse objeto da gente no eixo do Y. Então, mesmo se eu tiver movimentando meu mouse e meu cursor para todos os lados, ele está aqui restrito ao eixo dos Y. Novamente, se eu coloco o mouse aqui em cima do eixo X, ele fica preto, ok? Eu clico, seguro nesse eixo e puxo ele aqui. Okay? Então esse Gumball me ajuda principalmente a gente mover nesses 3 eixos, porque aqui na perspectiva eu não conseguia movimentar em Z, e aqui eu posso mudar, tá, a orientação dele no eixo Z. Bom pessoal, voltando aqui para essa aba e a manipulação das vistas aqui. Essas vistas a gente pode mudar elas de tamanho, certo? Mexendo aqui, movendo aqui nessas bordinhas aqui. E a gente pode também, quando dá 2 cliques nessa aba de perspectiva, ele maximiza essa janela aqui de perspectiva. Tá? Então eu posso trabalhar com ela aqui, meus eixos, tá trabalhando e rotacionando a vista aqui com ela maximizada para eu ver mais detalhes. Ok? Se eu fizer 2 cliques, eu volto para a minha configuração inicial de 4 vistas aqui. Ok? Outra coisa que eu queria mostrar mais tipos de renderização dessas vistas aqui. Se eu aperto com o botão à direita,
a vista que a gente escolheu foi shaded, ok? Mas você tem várias outras aqui. Por exemplo, a rendered, que é a renderização com luz e volumetria aqui, que simula um pouco um render com radiosidade, aqui, com sombras, simulando uma coisa mais real aqui. Eu posso mudar também para ghosted, que é fantasma, então a gente vai ver através das faces e ver detalhes internos do objeto aqui. Ok? Tem um outro que é também raio-x, então eu vou ver bem definido essas arestas internas aqui. E um outro que chama artístico. Artístico, ele simula um papel que a gente desenha com uma caneta, com um lápis aqui. Então, esses são alguns exemplos de renderizações do viewport, dessa vista, para a gente trabalhar.